Oi, tudo bem? Meu nome é Júlio e essa é a apresentação do meu projeto de conclusão de curso da especialização em Engenharia de Dados da PUC Minas. O objetivo desse projeto é a criação de um pipeline de dados que seja capaz de extrair, transformar e analisar os dados de despesas públicas da Prefeitura de Três Corações, Minas Gerais, que é a cidade onde eu moro. O foco é analisar o destino dessas despesas e a evolução que essas despesas têm tido ao longo do tempo. E falando de despesa pública, embora existam no Brasil leis que obrigam a administração pública a divulgar seus resultados e as suas despesas, nem sempre essa divulgação é clara e imparcial, com uma terminologia técnica e jurídica pouco acessível à população, principalmente a população mais carente com baixa escolaridade. Considerando que a transparência pública é um tema super importante, um dos pilares da nossa democracia, este projeto visa contribuir nesse sentido, buscando o entendimento de como as despesas têm evoluído e sido distribuídas, apresentando esses resultados de uma forma simples e intuitiva de entendimento. A despesa pública pode ser entendida como a utilização dos recursos arrecadados, por meio de impostos e outras fontes, para custear os serviços públicos e investimentos. Ela passa por 3 estágios. São eles o empenho, a liquidação e o pagamento. Contudo, apenas no terceiro estágio o governo repassa o valor ao fornecedor ou prestador de serviços, após a verificação das etapas anteriores. Logo, para fins de análise das despesas, nossa análise estará centrada nas despesas de terceiro estágio. Agora, entrando na parte técnica do projeto, o pipeline de dados desenvolvido visa construir um Data Warehouse e segue uma abordagem ELT. Ou seja, os dados são extraídos e carregados diretamente no DW, e as transformações são feitas nos dados já armazenados. Dessa forma, conseguimos processar grandes quantidades de dados e diminuímos a latência para que esses dados estejam disponíveis. O fluxo dos dados pode ser dividido em 2 momentos distintos: os processos de ingestão de dados e as etapas de transformação dos dados. Os 2 processos são orquestrados pela Apache Airflow, que é um orquestrador super conhecido, eficiente e muito utilizado no mercado. Na etapa de ingestão de dados, o Airflow executa um código construído em linguagem Python que requisita a API de despesas públicas disponibilizada no portal da transparência da Prefeitura de Três Corações. Os dados recuperados são armazenados em formato de tabela, no banco de dados criado no Postgres em um esquema chamado RAW. Quando esse processo estiver terminado, o Apache Airflow irá executar o DBT, que será responsável por recuperar os dados da camada RAW, realizar as transformações necessárias de acordo com o modelo que foi definido e disponibilizá-los no esquema do Warehouse, onde poderão ser consumidos. E falando do modelo de dados, o foco foi na criação de uma modelagem dimensional que permitisse a análise das despesas por 4 perspectivas: o objeto da despesa, o favorecido, o tipo da despesa e a evolução da despesa ao longo do tempo. Sendo assim, chegou-se no modelo que está sendo apresentado na tela e que foi construído no DW utilizando o DBT. Voltando ao pipeline de dados, os dados disponíveis no Warehouse serão consumidos pelo Metabase, que é uma ferramenta de visualização de dados, e toda a análise será feita por lá. Quanto à arquitetura de dados, todos os componentes são executados em containers Docker, permitindo que a arquitetura seja escalável e possa ser executada tanto em um ambiente servidor quanto em serviços de virtualização de containers em nuvem. Basicamente, teremos 3 containers, um responsável por executar o Apache Airflow, incluindo o DBT, para que seja capaz de executar os processos de ingestão e transformação dos dados, um segundo container executando o banco de dados Postgres, e um terceiro container executando o Metabase, servindo como uma ferramenta para a visualização dos dados. Todos os containers se comunicam através de uma rede interna Docker e têm seus volumes criados, para que os dados sejam persistidos. Além disso, utilizei o Docker Compose, que facilita muito a configuração e o deploy dos componentes do ambiente. Por fim, com o Metabase, foi possível desenvolver um dashboard contendo os principais resultados da análise dos dados, de acordo com os objetivos que foram definidos. Uma carga inicial, compreendendo o período de 1 de abril de 2023 a 30 de setembro de 2023, foi realizada. E dentre esses resultados, posso destacar que o valor da despesa acumulada nesse período foi de cerca de 181 milhões de reais, sendo grande parte direcionada ao pagamento dos servidores. Outro dado importante é quanto ao direcionamento desses recursos. Os 3 principais destinos foram a folha de pagamento dos servidores, custeio de exames de alta complexidade e para a realização de obras e manutenção das instalações públicas. Dentre os principais favorecidos, podemos destacar a Secretaria Municipal de Educação, o Instituto de Previdência da Prefeitura e o Hospital Público da cidade. Bom, apenas concluindo a apresentação, a ideia do projeto era criar um pipeline de dados que analisasse as despesas públicas da cidade de Três Corações e utilizasse tecnologias que fossem modernas e eficientes para atingir esse objetivo.
O estudo das despesas públicas ele é essencial para entendermos se a receita pública ela tem sido aplicada de uma maneira que realmente seja eficaz e equitativa. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e um abraço.